Oi, pessoal! Então, hoje em língua portuguesa, nós vamos iniciar na página 20 do livro. E nós vamos iniciar hoje com um tipo de texto diferente. A gente estava falando dos anúncios, né? Então, agora nós vamos começar a falar das curiosidades. Quem aí em casa adora uma curiosidade? Vocês são bem curiosos, vocês adoram saber tudo, né? Vivem fazendo um monte de pergunta. Sabia que tem um tipo de texto, a gente chama de gênero textual, curiosidade. Sabe quando a gente tá lendo um gibizinho, ou um almanaque, ou uma daquelas revistas, tipo eu tenho uma aqui, ó, que se chama Nosso Amiguinho, é uma revista já meio antiga, mas tem um monte de informação legal, e também tem curiosidades. Por exemplo, ó, esse texto é uma curiosidade sobre um lugar chamado Taj Mahal. Taj Mahal fica na Índia. A curiosidade, ela normalmente vem escrita, tá? Nessas revistinhas, pode ser na internet, pode ser no gibi, e a gente vai ver no livro alguns exemplos também, tá? Vocês conhecem Taj Mahal? Ó, Taj Mahal é uma construção na Índia que é considerada uma das maravilhas no mundo. Toda curiosidade, ela vem com algumas informações sobre aquilo que ela tá falando. Então, por exemplo, aqui ele diz assim, ó, o Taj Mahal na Índia foi construída entre 1632 e 1652 pelo imperador indiano Shah Jahan, cujo nome significa rei do mundo em persa. E ele construiu um dos maiores monumentos da história. Então aqui, ó, tem mais algumas informações sobre o Taj Mahal. Ele diz assim, ó, na cidade de Agra, o imperador decidiu homenagear a sua esposa, Mumtaz Mahal, e demonstrar o seu amor através de um poema em mármore. Mármore é um tipo de pedra. A construção do Taj Mahal, que significa Palácio da Coroa, localizado à beira do rio Yamuna, envolveu mais de 20 mil pessoas e 1000 elefantes. Os elefantes eram muito usados para carregar pedras e coisas muito pesadas. E se tornou a tumba mais famosa do mundo. Quem sabe o que é tumba? Já ouviram falar? Aqui na civilização do Ocidente, né, que a gente chama, é muito comum as pessoas, depois que elas morrem, elas são enterradas em cemitérios. Mas lá no Egito, também aqui na Índia, era muito comum que as pessoas fossem enterradas em tumbas, que eram construções grandes, palácios, feitos exclusivamente para deixar o corpo dessas pessoas, como se fosse uma homenagem para elas. O textinho que a Prof leu, então, é uma curiosidade. Ele traz uma imagem, né, aqui do Taj Mahal, mas nem toda curiosidade vai trazer uma imagem, tá? Isso é importante a gente saber. Ele vem com um título, que normalmente vem com um ponto de interrogação ou um ponto de exclamação, mas sempre vai ter o título com letras maiores, tá? Do que o restante, para chamar a atenção do leitor. E ele traz algumas informações sobre aquele assunto que ele tá falando. Bom, o que isso tem a ver com o nosso livro? Lá no nosso livro, a gente vai ler algumas curiosidades sobre cães e gatos. Então aqui tem uma imagem, ó, que vocês vão analisar essa imagem. Tem uma menina com 2 animais aqui, ó. Quais são eles? Essas perguntas aqui, ó, o que está acontecendo na cena da página anterior? Que animais aparecem? O que você sabe sobre esses animais? Em sua opinião, o cachorro e o gato podem viver juntos amigavelmente? Vocês não precisam escrever no livro, tá? Lembra que a prof explicou, só precisa escrever quando tem aquele desenho de um papel com linhazinhas. Aqui é só para conversar em casa. Aqui embaixo, então, vem um texto de uma curiosidade. Olha que legal, ó. A curiosidade normalmente é um texto bem curtinho. Ele vem com um título, aqui tá escrito assim, ó, Amigos para sempre. Isso é incrível! E aí ele vai falar sobre uma curiosidade. Olha o que ele diz. O cão consegue saber a localização de um ruído a uma distância de 25 metros. É um monte isso. Os cães têm faro aguçado e sabem distinguir os cheiros de pessoas diferentes. Eles também são capazes de descobrir quem estava no local antes deles. Você sabia? Há mais de 100 raças de cães, divididas entre cães de caça, cães de guarda ou cães de companhia. Então, esse texto trouxe informações sobre quem? Sobre cachorros. Ele falou
de cachorros. Ele contou informações sobre esses cachorros. Ele falou sobre algumas habilidades do cachorro, por exemplo, sentir cheiro a uma distância enorme, né? E assim vai. Uma coisa que é importante que a prof quer mostrar é assim, ó. Essa parte em azul aqui, a gente chama de título, tá? O título normalmente vem no centro do texto. E esses dois outros que também estão com letras maiores e depois introduzem parágrafos, são chamados de subtítulo. Então aqui é um título e esses dois são subtítulos. Sub é sempre uma coisa que vem abaixo, então são títulos debaixo do título, tá bom? Então aí vocês vão responder essas questões. Na página 23 vão ter algumas informações sobre gatos, que aí vocês também vão responder. E aqui no final é só uma atividade de relacionar, ok? É bem tranquilo, acho que vocês vão gostar de fazer. Espero que vocês gostem de curiosidades. Nessa unidade a gente vai falar bastante sobre isso. Tchau, tchau!